Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te acompanhe nesta reunião, nesta ocasião de estudo da Santa Palavra do Senhor. Nós já estivemos aqui reunidos louvando e também orando a Deus, pedindo sabedoria para compreendermos a mensagem. Sugiro a você que também faça a tua oração pessoal, a fim de que Deus possa te dar o Espírito Santo e você compreenda claramente a sua palavra. Até porque somente com o auxílio do Espírito Santo podemos nós entender as verdades espirituais. A mensagem de hoje, ela vai falar de um tema muito atual. Eu recebi essa notícia, para falar a verdade, ontem. Ontem alguém me passou o link da notícia. E acredito eu que o Senhor deseja nos orientar. A notícia foi a seguinte: em retorno de uma viagem à Coreia, o Papa, o pseudo-Papa Francisco, disse que tem 2 ou 3 anos de vida só. Não tem mais que 2 ou 3 anos de vida. Sim, esta é a notícia. Saiu num site de notícias de Portugal. E, inclusive, essa notícia, ele disse de forma oficial aos jornalistas, e parece que a fonte não é única, já foi dito também no Vaticano, e inclusive perguntaram a ele se ele pensaria numa renúncia. Ele disse que não descartaria a hipótese de uma renúncia. E aí, claro, tenho eu certeza de que em acontecendo isso, voltarão as pessoas a especularem sobre Apocalipse 17, a profecia dos últimos papas. E achei por bem, portanto, nós estamos buscando a base na palavra de Deus. Quando orei pedindo o tema, o Senhor logo me trouxe à mente esta questão. Primeiramente, o Senhor nos dá uma orientação quando vamos falar das profecias, quando vamos falar do futuro, que se encontra no texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. O apóstolo Pedro disse: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós não estamos sem guia. Deus nos deu luz. E se nós pesquisarmos, vamos entender onde estamos de fato na linha profética do tempo. No momento em que Francisco fala, tenho mais 2 ou 3 anos de vida, o que é que o estudante das profecias pode esperar? Eu tenho certeza que surgirão aqueles especuladores que dirão: pois então, agora tem que aparecer o 8º, a besta do Apocalipse, porque se não aparecer, a profecia está errada. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a que nós meditássemos juntos no que a profecia fala, para que nós possamos entender o que vai acontecer caso, de fato, Francisco saia entre 2 e 3 anos daqui para frente. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 17, a profecia que fala dos 7 reis. Acredito que aqui vocês já conhecem, e você que nos assiste no vídeo, é possível que já tenha ouvido ou mesmo já visto o nosso vídeo com o estudo sobre este capítulo. A profecia fala dos 7 últimos papas da história. Ela diz que o 8º, você fala, puxa, são 7 últimos, daí como é que tem o 8º? Bom, é porque o 8º, segundo a profecia, é um dos 7. O 8º seria a besta, seria um dos 7 anteriores, e seria o último papa da história. Ele ficaria até o 2º advento de Jesus. A profecia nos levou a entender que Bento XVI seria o 7º Papa. A entrada de Francisco colocou muitos em consternação,
pois pensaram que a profecia falhou, ou a interpretação. Só que nenhum nem outro. A profecia continua tão em pé quanto antes. A questão é que Deus disse, o 8º da profecia é um dos 7 anteriores. E segundo cremos, será João Paulo II. Bom, até aí, se tivesse em aula, né, poderia dizer matéria dada, né? Até aí nós já ouvimos. Mas vamos ver então o que vai acontecer na eventualidade da saída de Francisco. A Bíblia, ela nos acena com um cenário, ela nos dá um contexto de como será o futuro quando a besta do Apocalipse aparecer. E esse contexto, ele é delineado diante de nós a partir do versículo número 12. Vejam lá. Num tempo em que o anjo está explicando a profecia para João, ele diz, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ponto número 1. Como é que nós entendemos esses 2 versos? Será que eles são simbólicos? Será que eles são literais? A resposta está no próprio capítulo. Se vocês notarem o verso 7, o apóstolo diz que o anjo chegou até ele, né? O anjo disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo disse que ia explicar a profecia. Ora, quando alguém está explicando algo para nós, nós entendemos o que ele vai dizer no máximo sentido literal. Se eu vou dizer que estas flores são vermelhas, ninguém pode entender, ele quis dizer que o vermelho simboliza outra coisa. Não, não simboliza nada. Eu estou explicando. Não é assim? Certo? Então, quando o anjo disse, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, nós podemos esperar que a partir daqui a explicação é literal. E aí, voltando ao verso 12, nós podemos entender, porque ele diz, os 10 chifres são 10 reis. Então são 10 reis mesmo, 10 reis literais. 10 reis literais que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 10 reis de 10 grandes monarquias. Esses 10 chifres estão sobre a besta. E a besta, bom, todos, mesmo quem pouco conhece do Apocalipse, sabe, a besta vai ser um poder mundial. Portanto, esses 10 chifres representam 10 reis em âmbito mundial. Não são um rei de um país aqui, somado ao rei de outro país lá, somado ao rei de outro país lá. 10 reis que ainda não receberam reino. Tampouco, portanto, nós podemos entender que, então era o reinado da Inglaterra, aí na Espanha também tem rei, e assim por diante. Não é assim. E não é por quê? Porque ele disse aqui, os 10 reis ainda não receberam o reino. Nós entendemos essa profecia no tempo do 6º rei, no tempo de João Paulo II. E naquela época, esses que eu mencionei já eram monarquias, né? A Espanha já tinha o seu rei, a Inglaterra já tinha o seu rei, enfim. Então, o que a profecia está falando são de monarquias futuras. Pode parecer absurdo, né, para você, mas é disso que a Bíblia fala. Eu não posso aqui tentar dar uma interpretação à Bíblia só para se encaixar na minha ideia. Na verdade, Deus revela-se por meio da Escritura. E a Bíblia diz, haverão 10 monarquias. Como? Bom, uma coisa nós já vemos. O mundo está passando por profundas transformações políticas no cenário mundial. Não é verdade? Nós estamos vendo vários regimes políticos sendo derrubados. Nós estamos vendo mudanças de poder, alternâncias de poder. E o cenário futuro, ele é, aos olhos dos homens, imprevisível, mas não aos olhos do Senhor.
O Senhor, de alguma maneira, nos diz que o povo vai cansar dessa história de democratas e republicanos, de PT e PSDB, ou de ultraconservadores versus liberais, direita versus esquerda. E tudo isso vai virar uma síntese de uma vertente só política, que vai ser a monarquia. A monarquia é a seguinte: tem um clã que domina. Acabou. É isso. Não existe mais voto. Não, pelo menos para escolher o rei, né? Então vão haver 10 monarquias, coisa que ainda não existe. E no verso 12, a Bíblia diz que são esses 10 reis que receberão o poder junto com a besta. Então a besta do Apocalipse, ela vai aparecer e ter poder quando o cenário político mundial for esse, 10 grandes monarquias. Como nós não chegamos ainda neste cenário, nós podemos dizer o seguinte: então, se Francisco for embora hoje, a besta não vai aparecer hoje, nem amanhã e nem depois. E se Francisco for embora daqui 2 ou 3 anos, segundo o andar da carruagem até aqui, tampouco pode-se dizer que imediatamente a besta vai aparecer. Porque para que a besta apareça, necessário é que a política mundial seja alterada. E que nós tenhamos 10 monarquias, coisas que não existem hoje. O anjo disse que haverão 10 monarquias. E aí, nós começamos a entender o que Pedro disse. Temos muito firme a palavra dos profetas. Aí nós entramos no YouTube, né? Especuladores existem de monte. Cada um falando a sua própria teoria. Quer sobre o Apocalipse, quer sobre os 7 reis, enfim. Só que você não precisa ficar aí duvidando, sabe? De um lado para outro, sem saber o que é certo e o que é errado. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Eu também tenho. Se nós estudarmos, Deus vai nos dar a direção certa. Isso quer dizer o seguinte: pela misericórdia do Senhor, nós temos ainda alguns anos pela frente. Mas serão muitos anos? Ora, não serão assim tantos anos, não. Não serão tantos anos assim como se pensa. Porque se por um lado é necessário que haja uma grande mudança na política mundial, por outro lado nós vemos que já está acontecendo uma transformação política. Tudo que a Bíblia nos diz é que essa transformação política ela vai chegar a algum lugar ao qual ela ainda não chegou. E aqui diz, no verso 13, aonde ela vai chegar. Quando esses 10 reis tiverem o poder e receberem o poder junto com a besta, o verso 13 diz que eles têm um mesmo intento. Eu quero parar aqui. A palavra intento, o que significa? Objetivo, propósito, né? Isso quer dizer que vai chegar um momento em que haverá uma união, uma confederação de forças no mundo. Uma confederação de forças dirigida por Satanás. E essa confederação estará unida num só propósito, de entregar, segundo o verso 13, o seu poder e a sua autoridade para a besta, o último papa. Satanás finalmente conseguirá convencer os políticos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul da Terra. E todos eles vão estar unidos numa guerra, uma guerra espiritual. O verso 14 diz que eles combaterão contra o Cordeiro. Como é que a gente combate contra o Cordeiro? O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, morreu por nós na cruz do Calvário. Como é que nós combatemos contra o Cordeiro? Abram comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, por gentileza. Ali diz assim: e o verbo se fez carne. Quem é esse?
Jesus. E por que ele é chamado de verbo? Porque no grego vem logos, também é traduzido como palavra. Isso quer dizer que Cristo é a palavra de Deus encarnada. Cristo viveu de forma tão perfeita a palavra de Deus na terra, que é verdadeiro dizer-se a respeito dele, ele é a palavra encarnada. E antes ele já era também. Porque ele era a expressão da vontade do seu Pai, em pessoa. Então, sabe, pelejar contra Cristo não é só você levantar a espada e pedir para que ele desça do céu para pelejar contra você. Pelejar contra Cristo também é pelejar contra a sua palavra. Batalhar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa e você diz outra coisa. Nós já falamos aqui em outras mensagens, e a Bíblia em diferentes profecias afirma, de que haverá sim uma confederação de forças unidas para a transgressão da palavra de Deus. Mais especificamente, do quarto mandamento da lei de Deus. Em Êxodo 20, verso 8, a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Em contraposição ao mandamento do Senhor, o papado diz que o domingo, o estabelecimento do domingo como dia de repouso, é a marca da sua autoridade. Eles dizem que estão acima da Bíblia, que a igreja está por cima da Bíblia porque ela teve a autoridade de mudar o mandamento. Ora, essa autoridade só pode ser por usurpação e não por direito. Porque Deus não concede a ninguém o direito de mudar a sua palavra. A propósito, no Evangelho de Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, verso 17, nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Se ele não muda, não autoriza ninguém a mudar o que ele fez. Portanto, ninguém pode impunemente transgredir o mandamento da lei de Deus e ensinar outros a fazê-lo. Nós temos visto que as igrejas têm buscado se unirem no movimento ecumênico. E o propósito delas é não só a união em pontos comuns de doutrina, mas a exaltação deste filho do papado, que é o domingo como dia de repouso. Pesquise na internet para você ver como o movimento ecumênico trabalha em prol do estabelecimento do domingo como dia de repouso. Em prol de colocar o domingo como um dia onde as pessoas não devem trabalhar. Mas o propósito fim é estabelecer o que está no catecismo, não se engane. O catecismo diz: aos domingos, todos os fiéis têm a obrigação de irem à missa. Esse é o propósito. Estabelecer um dever religioso, por força de lei. E sabe, meus queridos, se nós estamos vendo as igrejas se unindo em prol disso, é sinal de que não demorará tanto tempo assim para que a política mundial se altere, de forma que haja a união dos governos da Terra para apoiarem também esta instituição. Eu tenho notado uma aproximação entre os governos e as igrejas. Eu não sei se vocês têm notado isso também. Não é verdade? Cada vez mais nós vemos líderes de igreja candidatos a cargos políticos ou ocupando vagas em cargos públicos. Cada vez mais nós vemos as igrejas envolvendo-se em questões políticas. Eu outro dia compareci a uma marcha para Jesus e no palanque subiram pastores dizendo: esta cidade é de Jesus. Mas espera aí, quem governa a cidade? O governo não é laico? Não é assim? Laico quer dizer não tem religião.
Então como é que eu posso dizer, não, nós declaramos. Tá, e se houverem pessoas aqui nessa cidade que não querem ser de Jesus, elas não têm o direito? Claro que elas têm. Sabe, eu não posso declarar pelas pessoas aquilo que elas não querem declarar. Eu posso declarar por mim. Eu posso falar, eu declaro que eu sou de Jesus. Amém, é uma escolha pessoal minha. Assim como o ateu pode escolher, eu quero ser ateu, e daí? Claro que existem consequências, claro, mas ele tem o direito. Isso chama-se liberdade de consciência. Cada um tem o direito de escolher a religião que ele desejar. Ou mesmo escolher não ser religioso. Tem esse direito. Deus deu. Esse direito é inalienável. E no momento em que a igreja começa a envolver-se nas questões civis, nas questões de Estado, o próximo passo será nós vermos a intolerância religiosa. Nós vemos a perseguição. Porque quando no passado isso ocorreu, houve a formação do catolicismo romano, do papado. Os dissidentes eram perseguidos. E no momento em que, vamos supor que de fato um governo declare, esta cidade é de Jesus. Aquele que diga, eu odeio a Jesus, vai ser tolerado ou não vai ser tolerado? E no momento em que o governo disser, guarde-se o domingo como dia de repouso para santificar. E aí alguém não guardar, este alguém vai ser tolerado? Os transgressores da lei civil são tolerados? Não, não são tolerados. Então haverá um tempo de perseguição religiosa. A Bíblia diz, portanto, que Satanás está trabalhando para operar a união, quer no braço da igreja, quer no braço do Estado, para que, de forma conjunta, estes dois poderes tentem impor algo que Satanás inventou. E tentem forçar a consciência das pessoas. Sabe, Deus nos dá a liberdade de servi-lo ou não. Escolher servi-lo. Satanás não. Satanás ele quer pressionar até que o ser humano ceda. Esta é a diferença de ação entre Cristo e Satanás. E nós veremos a influência dos demônios nas igrejas e no governo. Nós estamos diante de um tempo no qual nós vamos enfrentar dificuldades com as quais nós sequer imaginamos. A Bíblia diz que os santos de Deus serão proibidos de comprar e vender. E isso é uma prova clara de que haverá uma união entre o poder civil e o poder religioso. Porque somente o poder civil pode promulgar uma lei impedindo você e eu de comprar e vender. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, é dito, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, posto isso, gostaria de convidar todos a uma reflexão. Posto que nós teremos de enfrentar o poder do Estado, a perseguição de membros de igreja, o ficar sem comprar e vender, falta de recurso, medo talvez de ficar até sem o que comer e vestir. Não deveria a nossa fé hoje estar se fortalecendo muito mais para nós podermos enfrentar este tempo? Nós teremos um cerrado conflito contra a besta, contra este instrumento do Satanás. De Satanás, digo. Agora, como é que nós estamos nos preparando para este conflito? Porque Satanás a cada dia joga a batalha da sua vida para tentar concluir este plano que ele ideou. Unir todos os poderes para pressionar você e eu. E nós, o que é que estamos fazendo? Como é que nós estamos usando os nossos dias? O nosso tempo? Será que ele está sendo gasto na oração, no preparo para o tempo do fim, no ter mais fé, mais comunhão com Deus? Ou será que nós estamos vivendo só um pouquinho diferente dos demais do mundo?
Será que nós vivemos 50%? Ou seja, metade do tempo eu faço tudo o que o mundo faz. E aí a outra metade do tempo eu olho para Deus. Irmãos, uma coisa é certa. Deus disse que a igreja, nos últimos dias, estaria como as 10 virgens dormindo. E o sono é espiritual. Deus deseja que a igreja desperte para o seu próprio bem. Porque senão, irmãos, como é que nós ficaremos em pé? Pois Jesus mesmo falou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Parem para pensar. Nas nossas pequenas dificuldades de hoje, como está a nossa fé? Será que ela está prevalecendo ou será que ela está sucumbindo? Isso deve nos fazer pensar. Porque se, por um lado é certo, que não vai ser daqui 2 ou 3 anos que esta crise vai estourar, por outro lado, nós deveríamos considerar a pequena demora como uma demonstração da misericórdia de Deus, para que nós busquemos uma experiência espiritual a qual nós ainda não possuímos. Nós não temos. Vamos acumular a maior quantidade, irmãos, de boas obras que nós podemos. Vamos exercer fé. Vamos buscar a Deus. Porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aproveitemos a oportunidade. Porque nós não sabemos até quando nós a teremos. E aqui fica um apelo do céu para nós. Quem deseja hoje dizer, Senhor, eu quero realmente me dedicar, me consagrar sem reservas ao Senhor. Eu quero, a partir de hoje, ter uma experiência espiritual diferente. Eu quero exercer fé. Eu quero vencer. Quem deseja dizer isso para Deus hoje? Amém. Espero que você que me assista no vídeo também. Porque nós vivemos num tempo muito solene. E o que você está ouvindo aqui não é só para preencher meia hora ou 1 hora do teu tempo. Isso é para que você tome a decisão mais importante da tua vida. Porque tem alguém, o diabo, que está trabalhando agora para tentar derrubar você. E Jesus está estendendo a mão dizendo, filho, me dê a mão. Filho, vamos. E é hora de nós escutarmos a voz de Jesus. Porque Ele quer caminhar conosco, quer nos dar a vitória. Irmãos, não haverá vitória sem esforço. Nós precisamos de algum esforço para desenvolver uma comunhão com Deus. Afinal de contas, foi com muito esforço que a salvação foi comprada para nós. Sabe, Jesus não comprou a salvação para nós nas horas vagas, quando era conveniente. Quando deu uma oportunidade. Ou quando dava vontade. Que daí quando a vontade desaparecia, ele fazia outra coisa. Fosse assim, ele jamais teria vencido. Ou nós vamos jogar o jogo da vida pela nossa alma, ou nós vamos ficar aqui. Irmãos, mas que não seja este o fim de ninguém. Porque Deus é o Todo-Poderoso. E por meio de Jesus, Ele vai ajudar qualquer alma tremente que diga, Senhor, me ajude. Nenhuma alma sincera que busque a Jesus vai perecer. Nenhuma alma que realmente queira se salvar e cooperar com Deus em tudo que Ele disser, vai se perder. Por isso, apegue-se hoje à mão do Senhor. Não deixe para amanhã aquela vitória que você precisa ter agora. Encare os problemas e os desafios em nome de Jesus. E vença. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e pedir a Deus que nos dê essa experiência. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela misericórdia que o Senhor teve para conosco, nos concedendo poucos anos a mais de graça, para que ainda tivéssemos oportunidade de nos preparar. Senhor,
Que não seja em vão este tempo. Ajuda-nos, Senhor. Que todos nós tenhamos uma experiência espiritual diferente a partir de agora. Dá-nos o Teu Espírito, perdoa-nos, Senhor, a nossa indolência, a nossa negligência, os nossos pecados. E ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em inteira consagração para contigo. Para não darmos, Senhor, nenhuma abertura para o inimigo, a fim de que possamos ter a vitória completa e possamos dizer, como Jesus disse, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ó Deus, abençoa cada um que nos assiste pelo vídeo, Senhor. Que esta seja a experiência deles também. Querendo eles, Senhor, que se unam a este ministério, a advertência final, que o Senhor levantou, para que nele, como numa escola, pudéssemos nos preparar para vencermos a besta e a sua imagem. Ó Senhor, dá esta vitória a todo aquele que realmente deseja. E opera, Senhor, para que a tua igreja corresponda àquilo que o Senhor Jesus espera. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um restante de dia feliz na tua presença. E guia-nos a fazermos a tua vontade. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria lançar um apelo a você que nos assiste em nome de Jesus e com a Bíblia na mão. Você que deseja estar nesta escola de preparação para a vitória sobre a besta e a sua imagem. Você que deseja fazer parte do ministério Advertência Final. O ministério cujo nome já mostra para que veio. É justamente para preparar um povo para estar em pé no tempo do fim. Entre em contato conosco. Eu vou te dar o contato. Tome caneta, papel, ou então pegue o seu celular aí para você digitar, ok? O contato é contato@advertenciafinal.com.br. Com alegria nós queremos te ajudar nesta caminhada, quer com estudos, quer por meio das orações. Vamos caminhar juntos. Ainda que você possa estar geograficamente distante, mas nós podemos estar espiritualmente muito próximos. Amém? Fecha os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe grandemente e espero estar com você no nosso próximo encontro, marcado para sábado, a partir das 15:10 da manhã, isso para as crianças, e para os adultos, a partir de 10:30 da manhã. Lembre, canal youtube.com/TV Advertência Final. Até lá.